Treta entre Doutor Rômulo e biólogo Henrique e os seus minions ateus. Boa noite, senhores. Várias pessoas nos últimos dias têm mandado mensagens aqui no meu canal, me parabenizando pela minha participação em uma live aberta. E pelos comentários do meu canal, eu percebi que vários nem estavam sabendo que essa live tinha ocorrido. Eu postei a live no Telegram, mas obviamente nós somos aqui quase 50 mil e no Telegram temos apenas 2 mil, né? Eu não costumo entrar nessas lives abertas, eu acho que elas viram uma bagunça. Todas as vezes que eu tentei assistir uma dessas lives, eu percebo que é um falando em cima do outro, é uma bagunça, pessoas que não têm o menor domínio do assunto que está sendo discutido, então eu não tenho hábito de entrar. Mas eu estava entediado numa sexta-feira. A live apareceu para mim do nada quando eu abri meu YouTube e eu falei, quer saber, eu vou entrar nisso daqui e ver no que dá, tá? Então a live que eu estou me referindo é essa aqui, tá? Dr. Rômulo, debate, biólogo Henrique, ateísmo, teoria da evolução, blá blá blá, no canal Em Defesa da Fé Cristã, ok? Não era um debate propriamente dito, apesar de que eles tentaram meio por alto colocar uns tempos lá, era mais uma questão de live aberta, tá? O que acontece é que a conversa estava razoavelmente respeitosa até o momento em que o biólogo Henrique entra. E ele já entra na live me chamando basicamente de mentiroso, tá? Dentre outras coisas, outras idiotices que ele falou. E a live acabou ficando uma porcaria, porque toda vez que o Henrique abria a boca, mesmo quando eu não havia falado por 10 minutos, ele sempre voltava para mim, né? Mostrando uma certa obsessão bastante curiosa. Então, várias pessoas que conheciam o biólogo Henrique, não me conheciam, ficaram surpresas. Se você lê os comentários ali, e também dos cortes, que tem várias pessoas farmando no algoritmo por causa dessa live, né? Então eu resolvi hoje farmar também, porque eu participei. Se o pessoal está farmando visualização para o canal, então eu tenho direito também. O pessoal que acha que o verdadeiro Henrique é aquele lá que fica reagindo a videozinho de cobra, né? E o Henrique é um cara muito espertinho, né? Então ele só mostra esse lado belicoso, rude, descompensado dele quando ele está no canal dos outros. De preferência pequenos, porque aí ninguém fica sabendo que ele é essa pessoa. Mas vários indivíduos acabaram se decepcionando com a postura do Henrique. Alguns que até o acompanham falaram que vão parar de acompanhá-lo. Outros ficaram assim, da onde que surgiu essa obsessão? Por que o cara entra numa live com 8 pessoas e fica só Rômulo, chamando o cara de mentiroso, etc e tal, tá? Então, uma vez que várias pessoas estão confusas, eu quero explicar a história, tá? Eu sou católico. Para mim, me chamar de mentiroso é uma ofensa grave, porque no catolicismo a mentira ela é um pecado grave, tá? E dependendo da sua intenção com a mentira e as consequências da sua mentira, ela é um pecado mortal que leva ao inferno. Então eu faço absolutamente de tudo para não mentir. Aí nesses últimos 6 anos de catolicismo, eu menti muito pouco. Porque mesmo enquanto ateu, eu sempre detestei a mentira, tá? Mas enfim, então você tem a minha palavra. Que igual na live, uma das coisas que o Henrique me acusou de mentiroso, uma conversa que eu tive com a Mary lá, negócio do osso do T-Rex, eu disse antes de iniciar a minha frase que eu ia falar algo, mas ninguém era obrigado a acreditar na minha palavra. Se não quisessem acreditar, era problema deles, tá? Então o que eu vou falar aqui, eu falo a mesma coisa que falei na live. O que eu falar aqui, você não é obrigado a acreditar. Algumas dessas coisas são extremamente fáceis de verificar, tá? Eu tenho todos os vídeos que o Henrique e que os ateus gravam de mim salvos, porque eles deletam, né? Quando eles ficam com receio de tomar processo, mas eles estão salvos no meu computador e não no browser, né? Então essas coisas são facilmente verificáveis. Mas enfim, a história, ela começa com isso daqui, tá? Em 3 anos atrás, eu gravei um vídeo reagindo a um vídeo do Henrique sobre gambiarras evolutivas, tá?
Por que eu gravei esse vídeo? Porque eu faço isso no meu canal, tá? Mas porque o Victor Elios havia me contactado antes e ele estava muito interessado que eu debatesse algum evolucionista, tá? Porque o pessoal do grupo dele lá, o pessoal que o acompanha, estava pedindo que ele me trouxesse para debater alguém, ok? Eu já falei 1 milhão de vezes nesse canal e com pessoas no privado que me fizeram esse tipo de convite, que eu não gosto do formato de debate. Eu acho um formato péssimo. Eu gosto de dar às pessoas tempo para que elas falem o que é necessário, que elas apresentem as suas ideias. Eu prefiro ter uma conversa com cerveja em uma mesa de bar, como 2 pessoas normais, do que esse formatinho que serve simplesmente para chamar atenção. Para mim, debate serve para ganhar visualização, tá? Serve para o pessoal que acredita no lado tal ficar celebrando igual o futebol. O cara que eu dou apoio ganhou, né? E o outro lado fazendo a mesma coisa. E não interessa quem tiver o melhor argumento. O pessoal de cá ou de lá vão dizer que fulano do lado dele ganhou por causa disso, disso, disso. Eu já vi isso acontecendo 1 milhão de vezes. Raramente eu vejo alguma pessoa que concede, não, o cara que eu defendo perdeu. Tá? Então eu acho um formato horrível. Mas, por causa da insistência do Victor Elios, eu acabei cedendo. Tá? E ele queria que o debate fosse com o Pirula. Por semanas ele tentou fazer o Pirula debater comigo. Mandou mensagens no Twitter ou sei lá onde do Pirula. O Pirula não quis. Tá? Em uma live dele, as pessoas me mandaram, isso é confirmado. O Pirula disse que não gosta de debate também. Que achou que eu era fraco, que ele achava que não ia ter o que debater, porque eu já estou convencido das minhas ideias, e que ele só consideraria o debate se o debate ocorresse presencialmente e se ele pudesse escolher um moderador, tá? Então, obviamente, isso fica fora de cogitação, porque eu não moro no Brasil. E aí, então, o Victor Elios teve essa ideia de falar com o Henrique, porque ele sabe que o Henrique é belicoso e aceitaria imediatamente. Aí eu falei, tá, mas antes de você contactá-lo, ele nem deve saber quem eu sou, deixa eu gravar um vídeo de reação para ele entender mais ou menos a pegada do meu canal, e eu gravei esse vídeo de reação, ok? O Henrique, como vocês podem imaginar, não gostou do meu vídeo de reação, tá? Porque ele tem um ego extremamente inflado e não gosta de ser criticado. Então, o que aconteceu, de forma resumida, é que o Henrique não aceitou o Victor Elios como moderador, disse que não ia em canal de cria, não ia dar audiência para cria, etc e tal, e disse que teria que ser onde ele quisesse, tá? Ele até falou que poderia ser em canal de cristão, não me lembro agora, não sei o que, apologética, não me lembro agora o nome do canal, mas eu dei uma olhada no canal e o cara era um moderador extremamente... É um daqueles caras que deixa ateu blasfemar e... Enfim, ele quis que os debates ocorressem nos termos dele. E nós não aceitamos, porque o Victor Elios faz o debate certinho, né? O próprio David Ribeiro, que também já me atacou várias vezes, disse que o Victor Elios modera de uma forma imparcial, tá? Então, a coisa não aconteceu. E aí começa a treta, porque depois disso, né, depois de ter o seu ego ferido, nos últimos 3 anos, o Henrique tem, basicamente, aparecido em lives e me enchido a porcaria do saco, e falando mal de mim nas costas, e me chamando de várias coisas, tá? A sua primeira aparição lá no canal do Antônio Miranda, ele falou coisas absurdas, como vou botar a minha trozoba na sua mão, falou que eu não era biólogo, porque ele não me achou no CRBio, que eu devia ter diploma pega-marido, que eu devia ter formado em uma universidade chufrim, lá não sei aonde, não me lembro a terminologia, tá? Esse tipo de coisa. Então é um indivíduo extremamente baixo, ok? E assim tem sido os últimos 3 anos, tá? O Henrique já ameaçou de me denunciar pro CRBio, sendo que eu nem moro no Brasil. Não faz sentido nenhum eu ter um CRBio. Ele negava que eu tinha doutorado, ele já me xingou de todas as coisas,
Ele, quando foi um rapaz lá que foi autor daquele livro Evolução é um Fato no Brasil, ele mencionou meu nome dizendo que as agências no Brasil tinham que me investigar. Então, essa é o modus operandi desse pessoal. O mesmo pessoal que diz que a academia não persegue pessoas com ideias diferentes, né? Porque eu posso fazer o meu humor sarcástico, etc., mas eu geralmente estou ridicularizando as ideias. Eu não persigo pessoas, eu não tento destruir a carreira delas, né? Mas o Henrique e seus amigos fazem isso. O Henrique e seus amigos gravam lives de 5, 6, 7 horas de duração. Há alguns meses atrás isso era recorrente, eles gravavam pelo menos 1 a 2 lives por semana reagindo aos meus vídeos, trazendo 8 pessoas para me criticar e me ridicularizar, tá? Eu nunca tomei ação nenhuma contra isso, eu poderia facilmente, eu tenho tudo gravado aqui, várias formas, né, várias razões para processá-los por difamação, calúnia, né, já me acusaram de receber dinheiro, provavelmente de coisas religiosas para defender o que eu defendo, tá? Já insinuaram que eu sou homossexual, uma menina lá no canal deles que subiu, falou, esse cara é bonito, hein? Aí o Henrique falou, ele não joga para esse time, não. Aí depois percebeu que era um comentário perigoso, mudou. Não, eu tô falando porque ele é coroinha, ele quer virar padre, entendeu? Então, esse tipo de baixaria. Então, são pessoas que têm feito isso pelos últimos 3 anos. E eu não os processo, eu não derrubo o vídeo deles, porque eu tenho a filosofia de que esse pessoal acaba atirando no próprio pé, tá? Então, quando o Henrique subiu, eu não preciso fazer nada. Eu me defendi, obviamente, eu não deixei ele falar as besteiras que falou, assista a live, você verá. E ele simplesmente mostra quem ele é. Se você deixar essas pessoas falarem, eles estão basicamente confirmando o que eu sempre disse sobre a imoralidade da grande maioria dos ateus, o modus operandi deles de tentar destruir carreira, de atacar a pessoa que fala, de ridicularizá-la. Então, eles provam exatamente aquilo que eu sempre digo. Então, eu deixo eles falarem o tanto que eles quiserem, tá? Algumas dessas pessoas estão mansinhas hoje em dia, porque uma outra pessoa, um cara do design inteligente, que não tem a mesma, sei lá, mentalidade que a minha, resolveu, e é direito dele, eu compreendo totalmente, começar a dar strike nos vídeos desse pessoal, por causa das absurdidades que eles falam, tá? Então, esse pessoal tomou muito strike. Se você toma 3 strikes dentro de um período de tempo no YouTube, você perde o canal. Então, agora eles deram uma mansadinha e não ficam fazendo vídeo sobre mim, tá? Se você acha que eu estou exagerando, eu vou mostrar aqui brevemente o que esse pessoal faz. Então, tá aí, ó. React ao Rômulo, live de 4 horas de duração, biólogo refuta Totô Rômulo, né? Nem respeito nenhum, né? Falo que eu masturbo galos, né? Live de 3 horas e 50 minutos, achando que eu vou assistir uma live né? Que eu tenho 4 horas do meu dia para ficar assistindo esse povo falando. Live de 4 horas e 30 minutos, live de 4 horas e 30 minutos, live de 4 horas e 30 minutos, não, 6 horas e 37 minutos, live de 4 horas e 40 minutos, live de 4 horas, live de 5 horas e 23 minutos, live de 5 horas, live de 3 horas, live de 2 horas e 20, live de 3 horas e 30 minutos, live de 5 horas e 45 minutos, live de 4 horas. Deu para entender, né? E esse pessoal tem a cara de pau, né? O Henrique já falou em live que ele alugou um triplex na minha cabeça. Que não paro de pensar nesse pessoal. Sou eu que faço uma live por semana, nunca reagi a esse povo, reagi a um único vídeo do Henrique. Esses caras fazem live, 2, 3 lives semanais, de 5 horas de duração, me atacando, e eu que tenho um triplex alugado na minha cabeça, né? Então, é isso que eu passo, cara, tá? Esse pessoal já mandou e-mail para Richard Dawkins, para me caluniar, já mandaram e-mail para o departamento da minha universidade, tá? Esses são os indivíduos, como eu falei, que dizem que eles não perseguem, tá?
Me dá um tempinho aqui, rapidinho. Então tá aí, ó, só para dar um exemplo, a gente apenas avisou a universidade que tem alguém no exterior usando o nome dela para palpitar na internet, sujando assim o nome da universidade. A gente não usou para chamar o Dawkins, blá blá blá, tá? Olha lá, mandaram e-mail para Richard Dawkins só para me denunciar, tá bom? Engraçado que eles nunca mostram o e-mail que eles enviaram, tá? Inclusive esse rapaz aí que mandou esse e-mail, junto com outros, né? Inclusive o anterior. Quando ele brigou, ele teve um tempo que ele ficou brigado com os amiguinhos ateus dele. Aí ele foi lá no meu Telegram choramingar que estava sendo maltratado pelos coleguinhas ateus. Eu passei horas do meu tempo em diferentes dias mandando mensagens, tentando, porque ele já foi católico, tentando trazê-lo de volta para a igreja. Está tudo salvo aqui, tá, Shaolin? Não adianta você deletar as suas mensagens no Telegram, não, que os áudios estão salvos também. Rezei por ele, sugeri que ele se alinhasse a pessoas boas, que fariam, né, que o elevariam, ao invés de ficar lidando com pessoas que vivem de discórdia, que não exige amizade nesse tipo de meio. O que aconteceu? Fiz isso tudo por ele, ele voltou a ser amigo dos caras e gravou esse vídeo aí logo depois, me expondo publicamente e os e-mails que ele mandou, que ele me pediu para inclusive esquecer quando eu apontei para ele, quando ele entrou em contato comigo, né? A hipocrisia, tá? Mas eu decidi ser católico, aceitar que ele estava sendo sincero e recebi isso daí em troca, tá? Então esse é o tipo de gente que me ataca, né? São os protetores da ciência. São o pessoal de moral elevada, que acha que nós católicos e cristãos somos pessoas más, que estão corrompendo a ciência, a mente das crianças. Esse pessoal, eles não têm moral nenhuma. Eles já trouxeram, eu também tenho isso salvo, não adianta deletar, eles trouxeram um jornalistazinho de mau caráter que ficou avaliando toda a minha vida pessoal baseado simplesmente no meu quarto. Porque eu sou uma pessoa extremamente transparente, galera. A maioria das pessoas não gravaria com o quarto no fundo, porque é a sua intimidade, né? Tem as fotos ali, tem os meus pertences pessoais, mas eu não ligo. Eu sempre fui assim, eu sempre fui uma pessoa muito aberta. Eu já gravei vídeo aqui sobre os meus pecados do passado para ajudá-los, para que os senhores não caiam nos mesmos pecados. Já me emocionei durante esses vídeos. Poderia ter deletado essa parte? Poderia, mas eu achei que poderia ajudar a uma pessoa que sofre com os mesmos problemas que eu, tá? E esse cara ficou avaliando o meu quarto, só baseado no meu quarto, ele deduziu supostamente o meu salário, deduziu que eu não tenho amigos, deduziu que eu não tenho, que eu sou solteiro, nunca me relacionei, tá? Eles ficaram fuçando o meu nome na internet para tentar descobrir que tipo de trabalho que eu faço, gerar a conclusão que eu tenho um trabalhinho lixo, que eu mal consigo me sustentar em Londres. Tudo isso me analisando. Por que eu coloquei esse fundo aqui? Apesar de eu saber que várias pessoas gostavam, né? Já tinha virado uma que a gente chama aqui de running gag, né? Sempre a minha cachorrinha passando aí no fundo, pulando na cama, tinha gente sempre fazia comentário, pediram, nossa, saudade da sua cachorra. Eu não teria problema de revelar a minha intimidade. Mas essas pessoas são más. Quem que fica avaliando o quarto de alguém, tentando estimar o quanto que ela ganha? Esses são os ateus da internet. Os caras que ficam te dando lição de moral sobre moralidade. Então, isso é o que eu tenho vivido nos últimos 3 anos, tá? E esse pessoal tem a cara de... Igual o Henrique tem a cara de pau de dizer que ele foi... eu fui injustiçado na live. Eu não tava fazendo nada demais. Ele entrou na live, a primeira coisa que ele fez foi me chamar de mentiroso. Aí quando eu reagi ao comentário dele, ele fala, nossa, senha de homem. Assista a live, você. Confirme se eu estou mentindo. Então, estes são os ateus. Quando estão nos grandes canais... sei lá, num podcast, aí ficam mansinhos, né? Eu sou uma pessoa boazinha. Quando estão no canal do coleguinha, que o Henrique faz isso, os amigos dele são tão estúpidos. O Henrique fala, eu estou fazendo essa reação no seu canal, porque o seu canal é pequeno.
Eu quero que seu canal cresça, porque eu sou grande. E o idiota lá acredita. Quando, na verdade, o que o Henrique tá fazendo? Ele não quer que o público dele, que tem de tudo, vai ter cristão, vai ficar escandalizado com o que ele faz. A percentagem de ateu e evolucionista no Brasil é pequena. E outra, se as absurdidades, os xingamentos que ele fala, né? Falar que vai botar o pênis dele na minha mão, falar que eu sou um masturbador de galo, que deve ter subido esperma de galo na minha cabeça, por isso que eu falo as coisas que eu falo. Esse tipo de coisa. Se ele tomar um processo, quem que vai se ferrar? É o coleguinha dele. É o canal do coleguinha dele que vai cair. São os vídeos do coleguinha dele que vão cair. O canal dele vai ficar intocado. Por isso que ele não faz esse tipo de coisa no canal dele. Você acha que ele é idiota? Você acha que ele não foi assessorado por um advogado? Então, essa é a razão que eu não perco meu tempo respondendo essa galera e debatendo com essa galera. Porque eles não estão preocupados em buscar a verdade. Eles estão preocupados em destruir reputação, de atacar. São claramente invejosos. Eu nunca falava do meu doutorado aqui. Eu não quero que a minha argumentação seja confundida com argumento de autoridade. Então eu não me apresentava como PhD de Oxford, não mencionava minha universidade. Quando eu não fazia isso, as pessoas vinham ao meu canal e diziam que eu era um ignorante que não sabia do que falava. Quando eu me apresento como um PhD de Oxford, eu sou considerado um arrogante que está usando meu diploma para manipular a cabeça dos pobres ouvintes, idiotas, que não têm, né, livre-arbítrio e estão sendo manipulados por mim. Eu que sou outro idiota, então por alguma razão eu, como idiota, consigo manipular outros idiotas. Você vai entender isso, né? Nem a minha suposta inteligência para manipular idiotas, eles vão admitir, né? Então, é isso que acontece, né? No primeiro momento, o Henrique, por exemplo, e outros achavam que eu não tinha doutorado coisa nenhuma, botavam meu doutorado, né, entre aspas, ou depois passaram a achar que o meu doutorado devia ser numa universidade vagabunda. Quando descobriram que foi numa das melhores universidades do mundo, aí passaram a ridicularizar, dizendo que, igual ele insinuou na live, que vocês podem assistir, que eu colei o meu doutorado, ou ridicularizando o tópico do meu trabalho, né? Trabalho este que foi focado exclusivamente em mecanismos evolutivos. Então o pessoal é tão estúpido que eles não percebem que ao ridicularizar o meu doutorado, a minha tese, eles estão ridicularizando a academia científica. Eles estão ridicularizando pesquisadores de Oxford que trabalham com a mesma coisa. Tá? Eu quero ver eles terem a coragem de mandar e-mail para centenas e centenas de pesquisadores que trabalham com seleção sexual, competição espermática em drosófila, e falar para eles que o trabalho deles é ridículo, que o diploma deles é diploma pega-marido, igual o Henrique fez. Várias vezes. Ou seja, eles estão admitindo, sem perceber, na ânsia, no ódio contra mim, eles admitem que a pesquisa de evolução é inútil, que leva a diplomas pega-marido, etc. Então, esse pessoal, eles mandam e-mails para as pessoas, como foi o caso lá da Mary, eles mentem, eles fazem se passar por pessoas que não são, eles tentam ludibriar a pessoa para arrancar respostas deles, eles escondem as verdadeiras intenções, eles colocam e-mails privados que essas pessoas enviaram para eles na tela, expondo algo pessoal que foi enviado supostamente com a ética. Se eu mando um e-mail para você respondendo uma pergunta, você me fez ou não, conto com o fato de que você vai expor esse e-mail para 50 mil pessoas no YouTube. Eles usam os colegas deles que estão dentro da universidade para usar uma coisa mais formal, fazem-se passar. Eles já tentaram destruir o emprego de várias pessoas, mandando e-mail para onde eles trabalham, se passando por outras pessoas para tentar fazer a pessoa revelar por e-mail a crença dela, sei lá, num criacionismo ou design inteligente, para eles então mandarem para o chefe. Estes são os indivíduos que nós temos que lidar. E é por isso, senhores, que eu peço oração para vocês. É por isso que eu peço para os senhores ajudarem esse canal financeiramente. Quase ninguém ajuda. Eu faço isso pela alma dos senhores. Você acha que eu tenho que lidar com 3 anos de Henrique me enchendo o saco, esse pessoal mandando e-mail para a universidade, gravando lives de 5 horas, me chamando de tudo que é nome? Para quê? Por causa de doação de R$50 que pessoas me dão durante as lives? Para quê que eu ia fazer isso?
Eu faço isso pelo bem da alma de vocês. E é cansativo, cara. Várias vezes eu pensei em chutar o balde desse canal. Não porque eu tenho receio desse povo. No fundo, a minha carreira, a minha vida, ela pertence a Deus. Se Deus quiser tirar o meu emprego, se Deus quiser tirar a minha vida, pertence a Ele. Ele me deu tudo que eu tenho, é direito dele de tirar. Né? E é uma honra poder ser perseguido em nome dele. Porque ele prometeu que aqueles que o seguissem teriam que carregar a sua cruz. Que se ele foi perseguido, aqueles que o seguissem também seriam perseguidos. Mas eu sou humano e às vezes é cansativo. É cansativo, às vezes até a própria burrice das pessoas é cansativo. Ver pessoas que, sabe, você fala uma coisa, o cara entende o oposto. Eu falei 4, 5 vezes na live, eu não sou terra jovem. Você vai ler os comentários, tem 200 ateus nervosos falando, esse imbecil, esse merda, defendendo terra jovem, com as ideias lixo dele. Ou seja, ou o cara não assistiu a live que ele tá me xingando, ou ele é um analfabeto funcional que não consegue processar o que as pessoas falam. Então, estes são os indivíduos, tá? Que muitos dos senhores acompanham, né? Que virão os ateus. Esse pessoal vai reagir a esse vídeo, com certeza. Vão dar um jeito de se fazerem de vítima. Vão dobrar os seus esforços para me atacar. Mas queria deixar isso registrado. E eu posso provar cada uma das alegações que eu fiz aqui, porque eu tenho tudo salvo. E como eu disse, eu só não os processei porque, primeiro, eu acho que a internet é um lugar livre, as pessoas têm o direito de falar o que elas quiserem, mas a honra é um direito de cada homem. Então eu estaria no meu direito de calar a boca desse pessoal, mas eu acho que eles fazem um mal maior para eles próprios falando do que se eles fossem silenciados por mim. Então, que eles falem, que eles me ataquem, que eles me persigam, me ridicularizem. Até o meu vídeo em que eu me expus falando dos meus pecados, da pornografia, da masturbação, sabe? Em que eu tava claramente assim, me expondo, triste. Eles gravaram vídeos me ridicularizando, dando risada, falando que foi uma coisa patética. Olha lá, ele tá chorando porque não pode masturbar. Esse é o nível dessas pessoas. Esse é o que o ateísmo faz com esses indivíduos. Olha como que eles são vazios. O que eu já fiz pra essa galera? O que eu faço nesse canal? Eu tô falando pra pessoas, dando argumentos, 90% dos casos científicos, contra aspectos da evolução. Outros, às vezes, eu falo dos aspectos filosóficos. Às vezes eu falo do meu catolicismo, como isso é relacionado com a ciência. Por que eu irrito esse pessoal tanto? Por que eles fazem lives de 5 horas de duração? Se eu sou tão irrelevante, se eu sou o doutor esperma de galo, doutor Rômulo, masturbador de galinha, imbecil. E o Henrique tem a cara de pau de falar que eu que tô obcecado com ele, meu. Então, Henrique, você deveria agradecer a Deus que eu não debati com você. Você não tem a menor chance de debater comigo. Nenhuma. Mas o que eu vou fazer é o seguinte. Como eu falei com o Cristiano e o Giovanni, eu vou fazer pelo menos uma vez por mês, quem sabe, eu não sei como é que funciona o tempo lá do StreamYard, para gratuito, já que, né, como eu disse, o que eu recebo nesse canal é quase nada. Eu vou abrir lives no meu canal. E se eu abrir uma live, você sobe. Porque aí eu vou estar no meu conforto. Não vai ter 8 pessoas. E eu deixo você falar. Não blasfemando. Tá? Não me acusando de mentiras, né? Não sendo não me caluniando, me difamando. Você pode falar o que você quiser sobre evolução. Eu não preciso nem colocar tempo para você falar. Você fala. Deixo você, o Giovanni e o Cristiano entrarem juntos na live. E só eu nela. Tá bom?
Mas é isso, senhores. Então, vocês busquem aí na internet, tirem as suas próprias conclusões. Quem que é o dissimulado, mentiroso? Sou eu, o Henrique, esses ateus? E eu espero que isso, que pode ter certeza que esse vídeo vai ter repercussão. Esse pessoal, como eu disse, eles não sabem jogar limpo. Então, que isso sirva para algum ateu que vier até aqui, para você ver o tipo de pessoa que você está se alinhando. E tente compreender de onde que vem essa raiva toda. O que eu já fiz para te irritar tanto assim? Então é isso. Rezem por mim, aqueles que acreditam. Rezem pelas pessoas que me perseguem, que me ridicularizam. Principalmente por eles. É uma época de quaresma. Rezemos por essas pessoas. Porque eu não quero que elas se percam. Eu não quero que elas queimem no inferno. Eu não quero que elas percam seu emprego. Eu quero que elas se convertam e que, sei lá, daqui 2 anos elas estejam aqui no meu canal, elas sendo entrevistadas por mim, batendo um papo sobre o tempo que eles eram péssimas pessoas e que como Cristo, o sangue de Cristo as renovou, como eles hoje rezam o texto e amam a Santíssima Virgem. Eu não tenho raiva nenhuma desse povo. Eu tenho pena. Mas, ainda assim, é cansativo. E não é só eles. Tem um aspecto espiritual da batalha. Você acha que não existem demônios? E eu estou aqui em outro país, eu não tenho igual vocês, que tem trocentos colegas da mesma cultura, família do lado. Não, eu estou em um país estrangeiro. Né? Londres é uma cidade enorme, amigos moram às vezes 1h30, não é igual no Brasil que você liga pro brother, vai tomar uma cervejinha na quarta-feira, fácil, aqui é Londres, é enorme. Então fica essa turba aí, e eu nunca mencionei essas coisas, porque eu não gosto de dar palanque para esse pessoal. Mas agora que essa live ocorreu e o pessoal tá acordando para a situação, eu achei por melhor expor essa situação que tem ocorrido comigo nos últimos 3 anos, tá? E como eu disse, eu posso provar cada uma das acusações que eu fiz aqui, tá? Mas os covardes, obviamente, não vão admitir o que eles fizeram, tá? Mas não adianta deletar vídeo não, porque eu tenho eles salvos, ok? Então, é isso. Tenham uma excelente semana e os vejo no próximo vídeo.